A apresentação que vou fazer é sobre uma spin-off da Universidade do Porto, que se chama LC Systems, um, e eu sou um dos fundadores dessa spin-off. Uhum. A empresa foi criada em 2013 e dedica-se a promover a rastreabilidade, a portabilidade e a segurança de dados, muito focado na área da saúde. Não só, mas o grosso, a maioria do trabalho que fazemos é na área da saúde. Esta fotografia é do campus do edifício que a Universidade do Porto tem para promover spin-offs. E nós estamos dentro deste edifício. Se quiserem interromper para fazer uma questão, estejam à vontade. A qualquer momento podem interromper. As áreas que nós nos concentramos é a segurança de informática, proteção de dados, integração de dados dentro da área da saúde. Também fazemos sistemas para outras questões ligadas à informática em saúde e temos uma postura normalmente de aceitar que nos coloquem desafios e, portanto, fazemos software à medida, fazemos projetos para as instituições. Na realidade, isto é importante perceber um pouco a história da empresa. Os três sócios fundadores, que sou eu e os meus dois colegas, o segundo que está na fotografia chama-se Eduardo, o terceiro chama-se Luís Filipe Antunes, nós os três tínhamos competências muito diferentes. Somos três pessoas da área da informática, mas eu já trabalhava na área da saúde há muitos anos. O Eduardo é especialista em cibersegurança e o Filipe é especialista em criptografia e na GDPR, no Regulamento de Proteção de Dados. Nós os três já fazíamos serviços para o Ministério da Saúde português. Fazíamos consultoria e fazíamos esses serviços através da universidade. Mas, a dado momento, percebemos que precisávamos de crescer, estavam-nos a pedir coisas que a gente já não conseguia fazer enquanto universitários, e então criámos uma empresa para prestar esses serviços. Foi assim que começou a ideia da empresa. Uma coisa muito relevante é que os nossos contactos com os clientes surgiam quase sempre pela relação que nós tínhamos, portanto, que a universidade tinha com as instituições. Portanto, havia uma relação de confiança muito grande entre a universidade e, por sermos professores universitários, com as instituições, e essa relação de confiança passou para dentro da empresa. E, portanto, a gente percebe que a nossa visão era de manter essa confiança enquanto parceiro de confiança em termos de segurança e de sistemas de informação. Eu imagino que não sei se todas as empresas trabalham na área da saúde, não sei se vocês trabalham todas na área da saúde, mas de qualquer forma, deixem-me explicar um pouco aquilo que é para nós o que a gente encontra no terreno, como é que os nossos clientes estão. É uma análise que nós fizemos, muito simples neste slide, mas que ajuda a perceber os produtos e serviços que a gente presta. A larga maioria dos hospitais em Portugal tem muitos problemas de interoperabilidade. Nós temos números que apontam que os dados dos doentes estão espalhados, portanto, existem em dezenas de sistemas de informação, em cada hospital. Para terem uma ideia, cada especialidade médica é normal que tenha pelo menos uma base de dados com dados de doentes. Um hospital médio terá 20 a 30 especialidades. Portanto, facilmente a gente percebe
que há muitos problemas de integração, há uma necessidade muito grande de integrar os dados. Portanto, esta é uma realidade que nós conhecemos cá em Portugal e sabemos que noutros países é muito parecido. Ao mesmo tempo, existe uma enorme preparação para que estes dados sejam usados para fazer business intelligence, projetos de big data, que necessitam de pseudo-anonimização, mesmo investigação clínica. Portanto, estes dados existem, estão espalhados em múltiplos sistemas e há muita gente a querer fazer análise destes dados. Mas para isso precisa de os integrar. Ao mesmo tempo, com o novo regulamento de proteção de dados, existe também um problema muito sério com a questão do uso indevido, da má utilização desta informação. As multas são muito altas. Para terem a ideia, o primeiro hospital a receber uma multa do Regulamento de Proteção de Dados foi em Portugal e teve que pagar €500 mil por ter acessos indevidos às bases de dados. Por fim, uma outra realidade é que, em termos informáticos, os hospitais em Portugal são muito pobres e, por isso, são várias vezes vítimas de ransomware, roubos de passwords, portanto, e são vários problemas que nós tentamos ajudar. Portanto, o que os hospitais têm são muitos sistemas diferentes, problemas nas integrações, um número muito baixo de especialistas de TI e estão completamente dependentes de fornecedores. O que os hospitais gostariam de ter é um controlo e uma capacidade de reagir rápida, capacidade de predizer, de antever o que vai acontecer, sistemas de monitorização, saber as comunicações de dados, isto é uma coisa muito relevante. Há cada vez mais outsourcing dos hospitais, os hospitais começam a fazer pedidos a laboratórios privados e outros hospitais privados para fazer certas coisas, mas para isso os dados dos doentes têm que andar de umas instituições para as outras e eles têm que saber quem é que acede a esses dados. E portanto, também querem ter a hipótese de converter integrações, as integrações que já fazem, traduzirem em análise de dados que sejam relevantes para a sua atividade. Na sequência disto, nós criamos 5 áreas diferentes dentro da empresa. Lendo o círculo azul que está mais fora, nós dedicamos-nos a Data Protection, integrações, Data Privacy, Monitoring e Access Control. E no círculo mais interior, no que está a branco, vocês veem os produtos que nós criamos para cada um dessas áreas. E estes produtos trabalham uns com os outros. Eu vou-me focar apenas no das integrações, para vos explicar como é que nós chegámos até agora com este produto, porque acho que não me estou a tentar vender nenhuma destas soluções, é mais para perceberem a evolução do produto, como é que nós trabalhamos. Esta timeline acho que ajuda a perceber um pouco como é que nós crescemos. Nós tivemos desde 2004 até 2014 a fazer investigação dentro das universidades, em termos de interoperabilidade. Esta área estava mais ligada a mim, foi nesta área que eu fiz o meu doutoramento, foi nesta área que eu comecei a trabalhar com alguns hospitais. Quando nós decidimos criar a empresa, esta investigação, praticamente toda a investigação que eu fazia em integrações, passou para dentro da empresa. Isto quer dizer que a empresa começou a contratar, a pagar à universidade para fazer alguma investigação e a própria empresa começou a ter pessoas a fazer só investigação. Fizemos logo um acordo com um hospital, que é um hospital oncológico, que está aí na linha de cima, que é o IPO Porto, e portanto o nosso trabalho de investigação começou a ser feito dentro de um hospital, e fizemos um piloto dentro do hospital que a meio de 2015 chegou a ganhar um prémio da IDC cá em Portugal. Fruto desse piloto, nós depois acabamos por instalar
em vários hospitais, diz Matosinhos, em 2017 já estávamos instalados no São João e noutro hospital que é de Santa Maria da Feira, e a meio de 2018 fomos contratados pelo maior grupo privado de Portugal para fazer lá a instalação das integrações, e essa solução também foi a primeira solução em cloud que nós fizemos. Em 2019 dedicámos-nos a implementar dentro do sistema sistemas de apoio à decisão, ter suporte 24/7, começamos as primeiras tentativas de internacionalização do produto, fizemos avaliação do impacto financeiro da nossa solução nos hospitais e começamos a trabalhar com outras entidades para fazer data lakes e business intelligence. No entanto, eu gostava de reforçar aqui uma coisa. Apesar de nós termos a nossa equipa de investigação dentro da empresa, todas estas evoluções são feitas numa relação muitíssimo próxima, muito próxima mesmo, com os nossos clientes. Muitas das ideias surgem dos próprios clientes e, portanto, nós temos uma noção de equipa muito alargada aos nossos clientes. Portanto, toda a investigação que a gente faz é suposto retornar num período de 1 ano uma funcionalidade que os clientes queiram comprar. Isso é, neste momento a empresa vive muito em torno desta facilidade de transformar a investigação em novas funcionalidades do produto. Porque já agora a área das integrações, e só para ficarem com uma ideia geral do que esta área é, há um crescimento esperado muito, muito grande para as áreas das integrações, fala-se de 10% ao ano, e eu desconfio, na minha opinião, este valor vai ser maior, e já agora a pandemia do Covid está claramente a forçar a necessidade de mais integrações. Eu não sei relativamente a isto o que se passa em Espanha, posso-vos dizer que em Portugal a falta de integrações entre sistemas está literalmente a matar pessoas. A gente não consegue monitorizar as pessoas de forma fácil, não consegue ligar os exames de laboratório aos sintomas das pessoas de forma rápida e ágil, e isso tem um impacto na mortalidade. E, portanto, hoje em dia as instituições têm-nos solicitado ajuda para rapidamente pôr as integrações a funcionar, porque são críticas neste momento. Portanto, eu acho que mesmo depois de passar esta fase do Covid, dos próximos meses, é muito natural que as instituições de saúde se foquem nesta área com outra atenção. Em termos de mercados, nós temos trabalhado muito com o mercado da saúde, que tem em cima uma série de referências. Para este mercado da saúde, as nossas áreas, os nossos principais produtos são das integrações, que é esse Helios que está mais à direita, mas também temos uma outra solução que nós julgamos que é muito útil para outros mercados, que é o Register, para a saúde e para outros mercados, que tem a ver com Audit Trails, registar tudo aquilo que é feito nos vários sistemas. Portanto, temos um log de todas essas informações. Também trabalhamos com a indústria farmacêutica, em Privacy Impact Assessments. Também estamos a trabalhar com a administração pública, também na questão dos Audit Trails. E temos uma solução de pseudo-anonimização para instituições de investigação. Também fazemos software diretamente para empresas. Neste momento temos 13 parcerias definidas, portanto, contratualizadas, vamos dizer assim, com entidades de vários tipos, nomeadamente de investigação, com hospitais.
já captamos mais de 1 milhão de euros em projetos de R&D, portanto são candidaturas que nós fazemos para projetos de R&D. Temos mais do que 40 clientes, e aqui por clientes o grosso são hospitais, mas também temos empresas que nos subcontratam para fazer software. Temos cerca de 20 colaboradores, são 21 neste momento, portanto 21 funcionários na empresa. As nossas vendas totais desde o início são 2,5 milhões de euros, com um lucro acumulado de meio milhão. E recebemos 4 prémios fruto dos produtos que a gente tem. Uma das questões relevantes que eu ainda não falei, esta empresa não teve, foi uma decisão desde o início, não tem investidores. Portanto, esta empresa vive apenas do dinheiro que recebemos dos clientes e dos projetos de investigação. Aquilo que nós achamos que são vantagens competitivas, nós usamos muito software open source e não é tanto pela questão gratuita, é pela questão de este software normalmente assenta em standards, e isso para a nossa área é crítico. Temos uma grande expertise dentro da casa. A nossa principal fonte de angariação de pessoas são as universidades. Dada a nossa ligação à universidade, é relativamente fácil identificar bons recursos humanos para trazer para dentro da empresa. Muitas vezes até juntamos teses de mestrado e teses de doutoramento que nós estamos a orientar e alinhamos para coisas que nós sabemos que o mercado vai necessitar. E desse ponto de vista temos posicionado como o principal parceiro de integrações na área da saúde em Portugal. Somos também um pouco, como é que eu ia dizer, forçamos muito a utilização de estándares internacionais. Por vezes estamos quase que em guerra com os nossos clientes que querem usar coisas que não são, na nossa opinião, as melhores, e nós muitas vezes forçamos a que se use aquilo que é para nós a melhor prática. Isso no início pode tornar a coisa difícil com os clientes, mas rapidamente isso transforma-se numa grande confiança deles em nós, de dizerem, ok, esta área são vocês que são os especialistas, vocês digam o que é que deve ser feito. Já tivemos a oportunidade de ganhar uma série de prémios que são muito importantes para dar visibilidade e também para dar boa autoestima aos nossos funcionários. Investimos muito em formação com eles e fazemos parte de uma série de organizações de redes de outras empresas e de outros parceiros em Portugal. Quero-vos dizer também que a gente entende quais são as nossas responsabilidades na área da saúde, em particular pela proximidade que temos com os vários clientes, e, por exemplo, neste momento, por causa do Covid, estamos em vários projetos a trabalhar gratuitamente para uma série de hospitais. Por exemplo, temos uma série de hospitais a quem fornecemos gratuitamente o serviço 24/7, porque tem muito a ver com a nossa postura e com aquilo que nós entendemos que neste momento é necessário. Em termos de vendas, e isto, depois vou voltar a falar nisto no slide seguinte, mas eu gostava de vos explicar aqui algumas coisas. Nós crescemos muito rapidamente até 2016, até ao meio milhão de euros, e depois assistimos aqui a uma estagnação desse valor.
E essa estagnação desse valor de vendas deve-se, na nossa opinião, a duas coisas. A empresa não estava preparada para crescer mais. Por exemplo, nós não tínhamos um comercial, portanto, só dedicado à parte comercial. Quem fazia a atividade comercial eram os sócios, e pronto, serviu para chegarmos ao meio milhão, mas era difícil fazer mais do que isso. E havia uma outra questão, é que para conseguirmos dar esse salto era preciso atacar também outros mercados, outras áreas, e isso já saía fora dos contactos que os sócios tinham. E, portanto, nós no final de 2018 contratámos um comercial que teve durante 2019 a trabalhar os contactos, e nós temos as nossas projeções para 2020 é para passar largamente os 600 mil euros, e portanto continuamos no nosso crescimento natural, vamos dizer assim, de uma empresa nesta área. O último slide que vos trago é um slide mais de tópicos para discutir convosco, se estiverem de acordo, sobre as dificuldades que nós sentimos neste momento. Relativamente aos clientes, em Portugal os hospitais pagam muito tarde, e por muito tarde estamos a falar muitas vezes, demoram mais do que 6 meses a pagar uma fatura. Tem muito pouco dinheiro para investir em tecnologia. Na realidade, nós fizemos um estudo em que comparamos os hospitais portugueses com os brasileiros e com os americanos, e por incrível que pareça, em várias áreas, até os brasileiros são melhores que nós. E portanto, nós normalmente temos a tendência a olhar para o mercado brasileiro como um mercado mais pobre, mas, quer dizer, tem de tudo, não é? Obviamente. Mas na realidade era mais fácil nós crescermos no Brasil se fôssemos brasileiros do que em Portugal, quer pela dimensão, quer por haver hospitais com capacidade mais hospitais com capacidade de investimento. Um outro problema muito sério que nós encontramos nos hospitais é nós não temos interlocutores, nós não temos pessoas que trabalham no hospital que saibam fazer gestão de projeto. Portanto, muitas vezes é o cliente que tem que fazer a gestão de projeto do cliente, tanto do fornecedor e do cliente. E isto é uma dificuldade muito grande. Em termos de recursos humanos, uma das maiores dificuldades da empresa neste momento é que o Porto está a ser muito atraente para muitas empresas de TI, o que faz com que os recursos, o nosso pessoal está sempre a ser convidado para ir trabalhar para outros locais, e às vezes com propostas com salários que são incompatíveis com aquilo que a gente consegue responder, e portanto muitas vezes saem. E portanto esse é um problema sério que nós temos neste momento. Uma outra questão que leva normalmente a muita discussão mesmo dentro da empresa é se nós somos uma empresa de projeto ou se somos uma empresa de produto. Nós começamos muito sendo uma empresa de serviços e de projetos, ou seja, fazemos software à medida, fazemos software específico para cada cliente, mas isso é muito pouco rentável, ou é menos rentável, e portanto estamos a tentar fazer a transição para uma empresa de produto, ou com mais do que um produto. Mas continuam a surgir muitas oportunidades de projetos interessantes, e por isso nós neste momento estamos inclusivamente a considerar a hipótese de começarmos a ter spin-offs da nossa empresa que se dediquem a produtos em particular. Ok? Portanto, isto é numa área tão heterogénea como a nossa, é normal que a gente seja sempre atraído para fazer coisas específicas para uma área. Mantê-las dentro da empresa depois tem sido um problema. E portanto nós estamos a considerar começar a ter spin-offs da nossa empresa. E portanto, uma última dificuldade que nós temos, mas que eventualmente os colegas
espanhóis que estão aqui possam ajudar a resolver, é a dificuldade de internacionalizar. Isto que eu vou dizer, certamente vocês também sabem, é muito difícil vender em mercados externos. Esta área em particular, muitas vezes os hospitais em particular não estão com muita disponibilidade para ouvir empresas do estrangeiro, ficam com uma ideia de que o serviço é difícil ser prestado à distância e, portanto, nós estamos neste momento à procura de empresas que queiram fazer protocolos connosco, numa lógica de nós representarmos os produtos deles cá e eles representarem os nossos produtos nos outros países, por exemplo, em Espanha. E pronto, isto era o que eu tinha preparado para vocês. Não sei se vai de acordo às expectativas ou não, mas também temos aqui algum tempo para discutir estas ou outros assuntos que vocês achem relevantes. Portanto, passava agora a palavra ao gestor da sessão. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela apresentação tão clara. Pronto, e agora é um bocadinho isto, ou seja, não, é lançar a discussão. Se alguém tem alguma questão a fazer, para já eu faria isso. Se alguém tem alguma questão a fazer já, está bem? Ricardo. ¿Sí? Muy buenas. ¿Qué? ¿Prefieres que te haga las preguntas en español o en inglés? Español está perfecto. Vale, muy bien. Mira, tenía algunas dudas que me han surgido, sobre todo de la última diapositiva donde hablas de issues for discussion, ¿no? Uh-huh. La primera era, ¿qué medidas o qué estáis haciendo para retener al personal? Porque yo también me estoy encontrando con el problema de que hay una claramente infradotación de perfiles en el sector TI. Las grandes empresas, las multinacionales, pues inicialmente a priori pueden resultar más atractivas, aunque es cierto que luego muchos se van de las multinacionales porque ofrecen condiciones pues no muy atractivas desde el punto de vista salarial, pero sobre todo desde el punto de vista de ambiente de trabajo y exigencia, ¿no? Entonces, muchas veces los mecanismos para retener al personal están más de la mano del ambiente laboral, de la implicación en el proyecto, de la asunción de responsabilidades, porque no es fácil ser competitivo en sueldos. Yo me estoy encontrando con que me piden unos salarios que difícilmente luego se pueden amortizar con los proyectos, ¿no? Sim, João. Primeiro vou-te dizer o que é que nós tentamos fazer que foi errado e que já perdemos alguns recursos por causa disso. A dado momento nós achamos que uma forma de segurar algumas pessoas era aumentar as responsabilidades dessas pessoas, por exemplo, colocando à frente de uma equipa. Uhum. Achámos que isso podia ser interessante para as pessoas. E percebemos que algumas delas claramente não queriam isso, não queriam mais responsabilidades, não estavam preparadas para isso. Achavam que estavam preparadas, mas depois não estavam. E teve o efeito exatamente contrário, de dizer, a dado momento, as pessoas dizerem: eu quero me ir embora porque eu não estou preparado para estas responsabilidades. Uhum. Portanto, por vezes, aquilo que nos parece para os empreendedores, estamos sempre com vontade de fazer mais coisas, mas nem toda a gente é assim, e, portanto, perceber bem qual é que é o perfil da pessoa e perceber se ele realmente quer isso ou não é muito relevante. O que temos feito que tem mais sucesso é o envolvimento em projetos e dar um ownership às pessoas nesses projetos. Aqui funciona bem a proximidade com o cliente também, ou seja, nós em vários projetos temos 2 ou 3 pessoas que se ligam a um cliente, a um hospital, sabem o que é que o hospital quer
e depois a gente dá-lhes liberdade de fazer funcionalidades específicas para esse hospital. E essas pessoas acabam por criar uma relação muito próxima com um cliente e veem com muita facilidade que o que estão a fazer é muito útil para aquele hospital em particular e ao mesmo tempo têm uma noção de ownership do produto que estão a ajudar a desenvolver. Por vezes até fica complicado perceber se eles são nossos funcionários ou funcionários do hospital, porque a relação acaba por ser, fica assim no meio das duas, mas isso acaba por criar âncoras e para o ego é muito relevante para estas pessoas sentirem que são úteis para, neste caso, os hospitais. Os ordenados que nós pagamos, portanto, os salários que nós pagamos já são altos e, portanto, o grosso destas pessoas não esperam verdadeiramente uma grande melhoria de condições. Esperam realmente terem impacto, serem importantes e neste caso serem importantes para a comunidade onde vivem, que são dos hospitais aqui à volta, é muito relevante para elas. Eu apostaria mais nisso. Acho que a questão das responsabilidades é uma questão, é preciso olhar pessoa a pessoa, se faz sentido essa pessoa assumir mais responsabilidades ou não. E formação, desculpa só, Juan, nós também pagamos, nós estamos a gastar cerca de 3.500 euros por ano em formação por pessoa. É mucho. É muito. Muy bien. Mas e dói muito quando essas pessoas vão embora com essa formação. Claro. Mas é o que é. Gracias. Mais alguma questão? Ricardo, ¿tienes ya algún acuerdo de venta con partners fuera de Portugal? ¿En Brasil, por ejemplo? Temos um início de acordo no Brasil, mas o nosso parceiro no Brasil ainda não anda à velocidade que nós queríamos. E é só para um estado e portanto ainda estamos abertos a... Temos vários contactos, nós em Espanha chegamos a falar com algumas entidades na zona de Valência, porque tínhamos contactos com universitários em Valência que também criaram spin-offs e portanto, mas tem sido muito difícil, e eu acho que nas áreas em que nós trabalhamos em particular é pena, porque como usamos muitos estándares, não é difícil de colocar os nossos produtos noutros clientes fora de Portugal. Se algum de vocês estiver interessado, a gente pode fazer uma sessão depois específica a mostrar o que temos para eventualmente se identificarem alguma oportunidade. Ok. Eu se calhar deixava se não houver mais questões, deixava uma última. Olá, bom dia Ricardo, eu queria só fazer uma questão. Primeiro peço desculpa por estar cheguei um bocadinho tarde e não tive a oportunidade de ver toda a apresentação, mas queria perguntar que tipo de abordagem que vocês têm tido na aproximação ao mercado estrangeiro? Se têm, como é que vocês tentam angariar parceiros? Qual é a vossa abordagem? Nós temos tentado identificar empresas que trabalham nesta área através das respostas a calls H2020. Essa é uma forma que a gente tem identificado. Depois já tentamos também, junto do Health Cluster Portugal e do TIS, identificar parceiros. Não tem sido muito fácil, porque não é fácil. No ano passado fomos numa comitiva com o Health Cluster Portugal à Médica em Düsseldorf. Em Düsseldorf, sim. E pronto, e aí conseguimos estabelecer alguns contactos, portanto é claramente uma coisa a explorar, e inclusivamente, bem, nós não sabemos se este ano vai haver uma médica, mas assumindo que este ano vai haver a feira médica em Düsseldorf, nós estávamos a pensar ir juntamente com a Health Cluster Portugal numa presença mais séria
e portanto aí claramente será uma oportunidade de fazer essas parcerias. Mas tem sido muito olhar para cada país e tentar identificar quem são as empresas que mais sucesso têm e tentar fazer a ligação assim. Nós temos contactos com empresas na Bélgica e na França, ou seja, já os identificamos, já trocamos umas mensagens, mas ainda é um processo muito inicial. Claro, ainda estamos na fase de namoro, não é? É. Ok. Namoro. Pronto, obrigada. Obrigada, mas ias continuar, desculpa. Não, só ia alertar para o seguinte. Nós nas últimas 2 semanas na empresa não fazemos quase mais nada a não ser Covid. E eu acho que para as empresas que trabalham em informática e em saúde, isto é um momento único. Sim. Porque as oportunidades são imensas. Eu não digo que sejam oportunidades para faturar, não é isso, mas é oportunidades para dar o passo em frente e mostrar que estamos cá para ajudar e para ter impacto real. E eu não tenho dúvidas que a seguir, de passar depois destes 2 meses, que as oportunidades para faturar vão começar a surgir. E as empresas que deram um passo em frente e ajudaram e puseram coisas no terreno, naturalmente vão ser aquelas que vão estar melhor colocadas. Claro. Então, vamos dizer assim, é um momento para investir. Investir nos clientes, investir no país, na realidade. Exato. Concordo. Não sei se alguém tem mais questões. Mas eu coloco mais uma questão ainda aqui sobre estes pontos de discussão. Portanto, falas aqui que há uma dificuldade no pagamento dos clientes, ou seja, isto afeta com certeza o cash flow de uma forma assim significativa. É fácil sobreviver assim? Não. Ainda por cima, se juntarmos isso ao facto de nós não termos investidores, portanto a gente vive com o dinheiro de 3 professores universitários, dos 3 sócios fundadores e do dinheiro que a gente gera, é difícil, obviamente. Nós tivemos que recorrer nos últimos tempos a factoring e pronto, e temos conseguido gerir dessa forma. É evidente que todas as compras que a gente faz são muito bem medidas. Claro. É uma dificuldade. Eu não estou certo que não termos investidores que seja uma ideia muito boa. É uma discussão que nós temos periodicamente, se é uma boa ideia nós temos investidores ou não. Nós gostaríamos de ter, e já estamos a tentar fazer isso, nós gostaríamos de ter investidores smart money, ou seja, nós gostaríamos de ter grandes empresas que já trabalham nesta área a entrar no capital da empresa. Isso era claramente melhor, porque não era só o dinheiro, era também clientes que entravam, dava outra probabilidade. Temos algum receio de descaracterizar a empresa se entrarmos numa de investidores que não seja deste género. Pronto. Eventualmente por ignorância nossa ou por inocência, mas isso tem-nos levado a não apostar muito nesta área, de um investidor que não seja da área. Tem alguma sugestão para nós? Agora aproveitava para virar ao contrário e perguntar se tem alguma... Não, neste momento eu pessoalmente não tenho. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Também não tenho muito a acrescentar nesse aspecto, ou seja, era uma questão também que eu pensava, era um bocadinho esta que o Ricardo falou agora, ou seja, a vantagem ou a desvantagem da questão do investidor, mas que ele falou ainda agora pronto, pode aliviar algumas questões e pode trazer outras dores de cabeça, e é sempre algo que acho que é uma ponderação que é sempre difícil para uma empresa que tem um caminho próprio e que de certa forma já tem um know-how também de alguns anos e isso é uma decisão sempre complicada. A
facto de nós termos a liberdade para irmos na direção que queremos, várias vezes já se demonstrou muito útil. É evidente que ao mesmo tempo dificulta o escalar de outra forma, portanto não tenho dificuldade em olhar para trás e dizer se a gente tivesse seguido esse caminho estaria muito melhor. Não sabemos. De qualquer forma, há uma outra questão interessante, que é o facto de não termos investidores torna-nos a nós muito cientes de todos os passos que damos são muito bem pensados. Isso acho que nos permitiu ser até certo ponto uma empresa bastante estável desse ponto de vista. Não cresce rápido, mas também os passos são todos muito bem medidos, bem sólidos. Alguém tem mais alguma questão? Por parte de Intras, no. Simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado y tu ponencia y explicaciones, y el que esto sirva pues para que el resto de las entidades que se han unido pues puedan sacar provecho y aprender de este tipo de iniciativas. Muito bem. Eu deixava aqui um último comentário. Se por acaso estiverem interessados em trabalhar em alguma das áreas que a gente trabalha, estejam completamente à vontade para entrar em contacto connosco, nem que seja só para trocar ideias ou sugestões. Nós, para além de tudo, os sócios continuam a ser professores universitários e por isso temos muita facilidade e à vontade de discutir ideias, mesmo que não resultem em nenhum tipo de processo comercial. Portanto, deixo-me já disponível para, se quiserem a dado momento discutir alguma coisa, para poderem falar connosco. E principalmente na área de informática em saúde, que é a nossa especialidade. Obrigada. Obrigada. Gracias. Desde Intras tomamos nota. Muito bem. Ok, obrigado por isso também. Resta-me agradecer também em nome do Health Cluster de Portugal a disponibilidade do Ricardo, agradecer a apresentação. Acho que sem dúvida é uma apresentação útil para quem assistiu e para quem está a pensar dentro desta área. E pronto, e resta-me agradecer, ainda por cima neste tempo em que o trabalho não é pouco, é sem dúvida um esforço, e foi um esforço grande, e por isso o nosso obrigado também. Ok. Pronto, então, não havendo mais nada, dou aqui por encerrado o webinar. Ok? Obrigado, Ricardo. Obrigada. Obrigada. Muy bien, gracias. Fiquem bem. Cuidaros. Igualmente. Hasta luego. E ali,